Você já abriu uma atividade, fez uma bateria de questões e se perguntou: e agora? O que eu salvo, como eu salvo e como eu posso potencializar os meus estudos a partir disso? Essa é a dúvida de muita gente e hoje nós vamos responder. Fala galera, meu nome é Aldério, eu fui aprovado para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro e sou professor orientador aqui na Guruji. E vamos responder essa pergunta que é feita por muitos alunos iniciantes, mas não somente eles, que é sobre como nós podemos potencializar o uso da plataforma de forma que no longo prazo e também no curto prazo o nosso estudo seja otimizado de forma que possa ser muito mais proveitoso. Então eu abri aqui a minha meta e aí nós temos diversos tipos de teoria, nós temos diversos tipos de atividade. Por teoria, revisão, questões, e eu vou pegar aqui uma atividade de questões que a Guruja me passou. A Guruja, ela já fez o trabalho de selecionar a partir do seu corpo técnico, professores que já foram aprovados, e eles fizeram uma bateria com 29 questões. Ou seja, nós não temos que procurar por mais de 1 milhão de questões para resolver uma bateria sobre modelagem de dados. E aí aqui, nós vamos acessar as questões, e aí vem o questionamento. E agora? O que eu faço? Onde eu salvo? Como eu salvo? E agora eu vou mostrar como faz sentido. Aqui está, eu salvava dos pós-editais que eu fazia, como por exemplo, pré-edital também. E você pode salvar tanto assim, quanto também você pode colocar algo como o nome do seu planejamento, ou Guruja, algo assim. E aí, você não precisa colocar por disciplina, porque você vai salvar, você vai botar por disciplina dentro daquele planejamento. Então tá aqui, a pasta está criada, eu só vou dar um F5 aqui para poder atualizar. Agora a pasta, ela já está criada e onde nós vamos salvar? Em Guruja. Se eu estivesse fazendo um pós-edital do Rio de Janeiro, eu salvaria em Rio de Janeiro. Pronto, já está aqui, a questão já apareceu aqui. Interessante que nós podemos criar subpastas, então nós vamos criar subpasta. Nós vamos criar subpastas com todos os nomes de todas as disciplinas. Direito tributário. Assim, o seu estudo ele começa a ficar organizado de forma automática, porque sempre que você for salvar uma questão, você vai salvar ela já dentro da subpasta. No caso, como eu não tinha criado, eu não consegui salvar dentro de TI, mas isso não é um problema, é só nós virmos aqui, clicar em mover, TI, pronto. E aí você vai resolvendo a sua bateria de questões, e esse método ele começa a fazer muito sentido já no curto prazo, porque nós vamos observar o seguinte: se o nosso desempenho ficar abaixo do que é proposto ou de acordo com uma série de métricas que a Guruja passa, haverá uma atividade de reforço. Essa atividade de reforço ela pode ser encontrada ao lado das atividades principais. Geralmente, quando tem um reforço leve, será indicado que refaça as questões erradas. E aí muitos alunos perguntam, tá, mas questões erradas, onde que tá, como eu faço isso? E agora não é mais um problema, porque esse caderno não está salvo, né? Porque eu não tinha feito. Agora sim, olha, Guruja, pronto, TI, já está salvo lá naquela nossa pasta. E aí, obviamente, todas essas questões já estariam resolvidas e teriam algumas questões erradas. Eu quero errar alguma questão, pronto, errei uma questão. Agora eu já tenho algumas questões que estão erradas. No chute eu tô acertando tudo. TI. Eu vou atualizar aqui. Agora nós temos 2 cadernos. E aqui, ó, já tem um desempenho bruto. Esse desempenho, por si só, não diz muita coisa. É claro que é muito melhor nós termos um desempenho comparado junto com alunos que realizaram aquela mesma bateria de atividade. Então fica muito melhor de saber como nós estamos com desempenho relativo. Mas também é possível ver de forma geral como nós estamos. Pronto, agora nós temos aqui a nossa bateria. Vamos supor que eu queira refazer. Eu tenho que refazer essa atividade aqui com uma atividade de reforço. Como eu faço isso? Eu venho em estatísticas. Eu tenho essas 2 opções de erros. Eu posso tanto zerar as resoluções, mas isso não é recomendável, porque nós vamos zerar a bateria de questões daquela atividade em específico, daquele caderno em específico. Com isso, nosso desempenho vai ficar muito mascarado. Então, é muito melhor que nós criemos um novo caderno apenas com as questões que você errou. Pronto. Subpasta de destino, TI. No nome do caderno, você pode deixar isso aqui mesmo, que já é um indicativo. É o caderno 01, né, de TI, banco de dados, e são as erradas desse caderno. Salvar. Pronto, agora é só realizar a atividade de reforço. Aqui, obviamente, teriam muito mais questões, porque é uma atividade de reforço, então não se subentende que o aluno errou somente 2 questões. E isso também é interessante, porque nós podemos favoritar uma questão dentro das nossas resoluções, e elas vão ficar todas salvas naquela subpasta. Então, vamos supor que essa questão aqui, ela é interessante por algum motivo. Eu posso ter errado ou acertado. Não precisa favoritar somente uma questão que você errou. Pode ser porque você achou um bizu bom aqui, você pode copiar imagem, e aí você pode tanto clicar aqui, como acessar a tecla M do teclado. E aí você vem aqui, inserir a anotação, e pode colar esse mapeamento, pode colar essa imagem. E aqui você vai salvar onde? Um subgrupo que você vai criar. Aqui já dá para ter uma noção do todo, porque eu fiz assim, e já estão todos aqui, olha, todas as minhas favoritas organizadas por grupo. Você pode criar um novo grupo, favoritos, como Guruji, tecnologia.
E pronto. E é claro que você pode combinar isso com os nossos bizus. Muito aluno pergunta, eu queria ter acesso mais rápido aos bizus, além de favoritar a atividade. Como eu posso fazer? Você pode pegar o bizu aqui, que faz sentido, e simplesmente colar aqui nas suas anotações. Pronto. Agora você já tem o bizu salvo de uma forma orientada àquela questão. Então, o estudo ele acaba ficando otimizado. Você teria que ler aquele bizu, depois passar para o próximo bizu, então você já perdeu muita informação daquilo, e depois ir para a questão, e aí a questão talvez não esteja linkada com o seu bizu, talvez a questão não esteja linkada, não faça sentido com aquele bizu. Se você faz dessa forma, o seu material ele acaba ficando melhor, porque você vai errar essa questão ou você vai querer revisá-la, e logo em seguida você vai ler junto com aquele bizu. Os métodos de estudo eles ficam sobrepostos, fica muito mais fácil e muito, no longo prazo, isso aqui ajuda demais a você revisar somente por questões. E também é interessante porque você consegue recuperar várias questões favoritas de uma só vez. Em algumas atividades, vocês vão reparar que existe uma atividade chamada Refaça Suas Questões Favoritas. E muitos alunos falam, mas eu não salvei, eu não sei onde estão, eu não fiz minhas questões favoritas. Agora não tem mais desculpa para não fazê-lo. Como a gente vai fazer? Um novo caderno e simplesmente nós podemos vir aqui, favoritas, e selecionamos aquelas que nós temos que fazer. No nosso caso é Goruja Tecnologia. Uma questão, né? Eu tinha salvo aqui outras duas, e aí pronto. Com um clique nós já temos todos os nossos favoritos à mão, já com o nosso bizu. Então, se essa questão aqui, se a gente tiver que fazer as nossas favoritas daqui a 6 meses, o nosso bizu que a gente salvou hoje já vai estar ali salvo. Nós não vamos ficar perdidos, qual era a atividade, já está aqui organizado, principalmente porque o TEC organiza por assunto, então já vai ficar aqui, aquele tópico inicial, e nós não temos mais dificuldades e a revisão está muito mais otimizada, correto? E é interessante porque aqui nós podemos organizar por diversas formas, principalmente em português, mas não restrita a ela, principalmente em português, mas não somente em português. Às vezes o comando, nós temos que fazer baterias de questões de diversos concursos de forma organizada. Se for pelo método que o TEC organiza por matéria e assunto, pode ser que você tenha que ler um texto, faça uma única questão de ortografia, porque o TEC está organizado por matéria e assunto, depois leia um texto, faça uma questão sobre ortografia, e isso fica muito enfadonho. Mas se nós selecionarmos aqui por concursos e provas, agora nós vamos ler aquele texto, nós vamos fazer uma questão de ortografia, uma questão de acentuação e uma questão de pontuação. Depois nós vamos para o próximo concurso, nós vamos ler um texto e vamos repetir o procedimento. Assim fica muito mais com cara de prova. Isso também é indicado quando nós queremos fazer no modo simulado, porque aí as questões não vão estar na ordem certa, mas sim no modo aleatório. Uma outra forma de você colocar o modo aleatório é usando a tecla L do teclado. Questão aleatória não resolvida. O tecla ele vai procurar a próxima questão de forma aleatória que você não resolveu. Assim, fica embaralhado. Você não fica com o risco de ficar viciado nas questões porque você está refazendo várias questões seguidas de um tópico. Uma última forma de você usar o TEC para potencializar os seus estudos é quando você não tem acesso à internet. O que você deve fazer? Muitos alunos perguntam e dizem que não tem como estudar porque estavam sem internet. Isso não é uma desculpa. Eu vou mostrar por quê. Você acessou a sua atividade, mas você não vai ter acesso a ela mais tarde. O que você tem que fazer? Enquanto você tem internet, você clica aqui em imprimir e imprimir caderno. Pronto. Agora você é só salvar como PDF e agora você tem toda a sua bateria de atividades para fazer. E é interessante porque você pode personalizar isso. Você pode imprimir com o cabeçalho da questão, assim você vai saber a matéria, ou você pode não imprimir. Você pode imprimir o gabarito tanto no final quanto junto com cada questão. E aí depende se você quer usar a bateria de questões no modo simulado, ou seja, você só vai ler ao final do caderno ou junto com cada questão. E aqui tem outras opções. E pronto, agora é só imprimir caderno e agora você pode estudar à vontade, mesmo sem internet. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar como isso vai ficar no longo prazo e porque isso faz muito sentido para os seus estudos. Eu vou pegar aqui o meu edital e aqui, ó, Cefaz do Rio de Janeiro, e vou mostrar por que isso começa a ficar muito organizado no longo prazo também. O edital, ele dividiu algumas matérias, ele agrupou, né? Então, eu também fiz assim. E aí, todas as disciplinas estão aqui. Em algumas eu tive que agrupar vários cadernos, por isso tem poucos cadernos aqui. Mas porque eu tive que agrupá-los, porque o TEC só permite que tenham 200 cadernos. E por que isso fica muito interessante? Porque na reta final, aqui olha, eu fiz uma cópia da revisão final, com todas as favoritas. Então, minha prova foi 4 de maio. No dia 4 de maio, eu estava vendo aquele bizu que eu coloquei lá no início dos meus estudos. Então, ele está para sempre feito. Aqui, olha, quantas questões eu fiz. Então, um bizu que eu peguei lá do início, ele, no dia da minha prova, eu passei o olho por ele. Então, por isso que fica uma revisão muito mais assertiva. E é por isso que, no longo prazo, você vai sempre favoritando
e sempre melhorando o seu caderno de questões. Tá aqui, olha. Isso aqui é um bizu que a Guru já passou provavelmente. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana em que aprendemos como organizar de forma otimizada os seus cadernos no TEC. E agora o seu estudo vai ser potencializado no longo prazo, mas também no curto prazo você já vai colher frutos da sua organização. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui qual dica você vai começar a usar e qual dica você ainda não sabia e gostou de conhecê-la. Até o próximo vídeo, galera. Fui!